Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sejam bem-vindos de volta, eu sou o Anderson Loureiro, para quem não me conhece. E neste vídeo nós vamos ver mais uma partida da Copa 5 Field. Vamos para a 9ª rodada, dar uma olhada na partida entre Jing Liren e Fabiano Caruana. Antes da gente ver esta partida, vou pedir para vocês colocarem aí os seus likes de mestre, compartilhar com seus amigos este vídeo ao final, comentar aí com suas dúvidas e sugestões, e também, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os nossos novos vídeos. Então vamos de Kung Liren aqui, o nosso já famoso Kung Liren, ele que vem massacrando seus oponentes. Vamos para mais uma partida deste grandioso jogador chinês aqui jogando o lance D4. Agora vem também outro jogador grandioso, ele que disputou aí a final do Campeonato Mundial contra Magnus Carlsen, está querendo voltar aí pro match. Então aqui nós temos um match interessante que pode ser aí um dos dois o futuro desafiante aqui do Magnus Carlsen, né? Vem aqui o Fabiano Caruana jogando o lance cavalo F6. A partida seguiu C4, veio E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, bispo E7. Estamos num gambito da dama recusado, uma das especialidades aqui do Fabiano Caruana. Bispo F4 foi a linha escolhida pelo Kung Liren. A partida seguiu aqui com roque, E3, B6, bispo D3, desenvolvendo seu bispo numa boa casa. Agora vem D por C4, a linha escolhida pelo Fabiano Caruana, para poder trocar os bispos de casas brancas, logo depois de bispo por C4 e bispo A6. Aqui o Kung Liren não vai perder tempo, vai trocar a linha A6, bispo por A6, cavalo por A6 e já posiciona sua dama em E2 com ganho de tempo, já que aquele cavalo em A6 está atacado e o Fabiano Caruana precisa defendê-lo. Vem aqui então a defesa com dama C8, a partida segue com roque, ambos os jogadores completando aí os seus desenvolvimentos. E aqui vem uma novidade do Fabiano Caruana, jogando o lance dama B7. Ele mantém aqui a defesa do seu cavalo e a dama já fica bem posicionada aqui, olhando algumas casas centrais. O lance anterior era o lance C5. A maioria das partidas que vocês vão ver aí no banco de dados vem com este lance C5 nessa posição. Então vamos ver aqui a novidade nessa partida do Fabiano Caruana jogando dama B7. A partida seguiu com A3. Interessante a ideia do Jing Liren aqui, jogando A3 para depois jogar B4. Agora vem o lance C5. As pretas têm que fazer esse ataque no centro para poder ou isolar esse peão aqui em D4, ou então equilibrar a quantidade aí de peões no centro do tabuleiro. Fora isso, fica as duas colunas, a coluna C e a coluna D, para as torres atuarem aqui nessa parte central do jogo. Vem aqui cavalo B5. Agora torre A C8. Interessante aqui a ideia do Jing Liren nesse momento, já que o Fabiano Caruana jogou torre AC8 e aquele peãozinho em A7 ficou só protegido pela dama. Ele manda logo aqui um B4. B4 é lance de gente grande, porque parece que está dando um peão aqui, mas se, por exemplo, C por B4, A por B4, se cavalo por B4, está caindo lá o peão em A7. E é importante, né, notar que uma torre em A7 é muito poderosa. Também, depois de A por B4, se bispo por B4, o negócio se complica aqui com o lance dama A2. Fica batendo ali no cavalo, se o cavalo sai, vai cair também em A7. Se joga, por exemplo, bispo A5 para tentar bloquear, cavalo D6, já dá o duplo aqui nas duas peças. Então, uma situação bem interessante aí depois do B4 do Jing Liren. O Caruana resolveu seguir aqui com o cavalo D5. Parece ser um lance ameaçador, porque esse bispo parece ser muito importante, mas o Jing Liren não está fazendo muito caso desse bispo ser capturado ali em F4. Ele joga aqui B por C5, vem B por C5 e agora torre A B1.
torre AB1. A partida seguiu aqui com torre C6. O Fabiano Caruana quer disputar aqui a coluna B com essa manobra, torre C6 e torre B6. Por exemplo, vamos voltar aqui. Se joga cavalo por F4, que seria o lance curioso aqui na posição. Cavalo por F4, E por F4, e o Ding Liren pode usar esse peão de F para tocar ali na estrutura do roque logo em seguida com F5. Bom, vamos voltar para a partida aqui depois de torre AB1 e torre C6. A partida seguiu aqui com bispo E5, agora ele safa o seu cavalo, coloca o bispo numa casa central, ele que usa muito bem as suas peças nas casas centrais. Aqui ele fica meio que instigando Fabiano Caruana a jogar um lance F6, o que debilitaria aí o peão em E6. Fabiano Caruana não vai cair nessa, vai jogar aqui torre B6. Vem aqui o lance A4 para poder colocar mais suporte para o cavalo de B5. Agora cavalo de A, C7. Vem agora D por C5. Bispo por C5. O cavalo está tomando pressão aqui. Então o Ding Liren já trocou ali em C5 para o bispo ficar desprotegido aqui na casa C5. E agora ele pode tirar a sua torre da coluna B e colocar na coluna C, evitando qualquer tema aqui com essa torre e a dama posicionadas aqui contra a torre de B1. Né? Então vem aqui torre BC1, atacou o bispo ali em C5. Caruana continua com cavalo por B5, vem torre por C5 e agora ele recua o seu cavalo para D6. Aqui vem o lance A5, atacando a torre ali em B6, vem torre C6, Ding Liren aproveita para manter o domínio da coluna com essa simples troca, o bispo por D6. Agora não tem mais torre por C5, porque o bispo tomaria em C5 com uma peça de vantagem. Então tem que tomar aqui em D6, torre por D6. Vem agora torre FC1, dominando a coluna C. Vem agora o lance H6. Claro, o Caruana está esperto aqui com alguns temas na oitava fileira. Tem essas duas torres dobradas aqui apontando para C8, então ele precisa arrumar aqui uma casa de alívio para o seu rei em H7. Por isso, o lance H6. Vem aqui o lance H3 com a mesma ideia. Lances profiláticos, os mestres costumam não deixar de lado esses lances para poder dar aquele alívio para o rei aí fugir para H2 caso tomem um cheque aqui na última fileira. Vocês que estão começando aí, comecem a prestar atenção nesses movimentos sutis aí dos mestres, que faz uma grande diferença. Quantos de vocês não já tomaram um mate da gaveta aí de bobeira porque não abriram um alívio aí para o rei? Bom, vem aqui o lance torre FD8, agora cavalo E5, cavalo F6, abrindo a coluna D para suas peças. Ding Liren centralizou seu cavalo ali em E5. Bom, vem aqui cavalo C6. A gente já viu esse lance aí numas partidas anteriores do Ding Liren, do Kung Liren, inclusive a vitória dele contra o Anish Giri. Como ele manobrou bem esse cavalo para poder ficar ali estorvando as peças pesadas das pretas. Né? O cavalo entra em C6, depois fica ameaçando entrar em B8. Aqui vem o torre de 8 D7. Para manter a torre na coluna, torre de 8 D7, a torre estava atacada ali na casa D8. Agora vem o lance A6, ameaçando a dama aqui na casa B7. Vem dama B6, agora cavalo E5, ameaça de novo a torre ali em D7. Vem torre D8 e agora torre C8. O Ding Liren está com vontade de jogar, está com sede de jogo, está buscando complicações aqui para a vida do Fabiano Caruana. Já coloca a sua torre ali em C8 e fica aquela pressão na oitava fileira. Essa torre fica tendo que ser protegida pela torre de D6 e pela dama. Então começa uma pequena pressão. A partida ainda está equilibrada, mas o Ding Liren já começa a colocar uma pressão aqui com torre C8. Vem aqui dama A5, atacando o cavalo ali na casa E5. Por isso o lance F4 para proteger o cavalão ali centralizado. Vem aqui torre D2, ameaça a dama.
Agora a dama vem para F3 e fica uma ameaça interessante de entrar ali na casa A8, botando muita pressão aqui na torre de D8. Por exemplo, se nesse momento o Fabiano Caruana joga aqui dama por A6, vem dama A8, e a dama vai precisar voltar correndo aqui, ou para casa B6, ou para casa A5, para poder proteger a torre. Porque se, por exemplo, torre por C8, então torre por C8 já está dando mate no rei adversário, né? Se rei H7, torre H8 é mate. Então, problemão aqui. Veja como aqueles lemas antigos dos grandes mestres, né? As torres têm que ir para a 7ª fileira ou para a 8ª fileira, funcionam muito bem aqui nessa partida. Então, depois aqui de dama F3, ameaçando entrar lá em A8, o Fabiano Caruana percebe o problema, joga aqui torre D5 para bloquear esse caminho da dama. Vem aqui torre 1 C7. Ding Liren coloca suas peças atacando aqui alguns pontos, porém nesse momento ele não pode capturar porque fica aquela história, né? A torre de C8 também precisa ser protegida nessa posição. Então ele precisa fazer uma troca antes aí para poder atacar esses dois pontos. Aqui o Fabiano Caruana simplesmente joga rei H7, quitando o seu rei ali da 8ª fileira, evitando assim os temas táticos nessa fileira. Então, e aqui a partida vai continuar com o lance rei H2. Esse é o momento onde o Fabiano Caruana vai jogar torre por C8. Depois de torre por C8 vem dama por A6 e ele ganha um peão. Ganha um peão, porém aqui o peão de F7 também está caindo. Então ele não se preocupa muito aqui, o Kung Liren, com essa queda de peão de A6. Está mais preocupado em causar problemas para a segurança do rei adversário, já que caindo aquele peão de F7, as coisas podem ficar um pouco ameaçadoras aqui contra a posição do monarca negro. Vem aqui então torre A8, dama B7 e agora torre F8. Sutil diferença, né? Agora a dama está em B7, a torre aqui em B5 está pregada, então as opções dos pretos vão sendo reduzidas com essa manobra aí do Ding Liren. Vem agora a torre B5, dama F1 é o lance. O Ding Liren fica sempre de olho numa das casas desta diagonal, que é a diagonal onde o rei está, para poder fazer os ataques aí contra o rei. Vem aqui dama D5, guardando o máximo de casas possível dessa diagonal. Agora cavalo por F7. Recuperou seu peão. Vem aqui o lance cavalo D7, ameaçando a dama. Agora torre D8, pregando o cavalo. Eu disse ameaçando a dama, né, gente? É ameaçando a torre. Tá? Ameaçou a torre ali em F8. Então veio aqui torre D8, pregando o cavalo. Agora o lance torre B8, buscando a troca de peças. Fabiano Caruana está querendo levar para um final, onde ele aposta tudo neste peão de A, que é um peão perigoso, um peão passado, mas não percebe que o seu rei vai ficar debaixo de uma pressão terrível depois dessa troca. Então vamos ver o que vai acontecer. Agora é a vez do Kung Liren. Vai vir aqui torre por B8, cavalo por B8 e começa os ataques. Dama B1 cheque. Já está batendo aqui no cavalo de B8. Está batendo no cavalo de B8. Então, por exemplo, se o rei se retira para capturar esse cavalo, ele vai tomar o cavalo e depois vai tomar o peão de A7 com cheque. Então, para evitar este problema, o Fabiano Caruana segue aqui com dama F5. Vem aqui dama B7, defende o seu cavalo, ameaça o peão de A. Agora vem cavalo C6, defende o peão de A. Se a dama toma em C6 agora, então dama por F7 mantém tudo seguro e o peão de A é muito chato. Mas o Ding Liren está muito consciente do que está fazendo. Ele vai jogar aqui o lance cavalo D6 atacando a dama. A dama agora precisa jogar mantendo a defesa do cavalo. Por isso, dama C5. Defende o seu cavalo, ataca de novo o cavalo de Ding Liren. Agora vem cavalo E4. De novo a dama
preta está atacada aqui e precisa manter a defesa do seu cavalo, por isso ele joga dama C2, ameaçando o cavalo ali em E4 e mantendo a defesa. Porém, dama C2 já está perdendo a partida. Já está perdendo a partida, e o motivo disso é que o rei adversário vai ficar sob várias ameaças graves de mate. Está muito exposto às manobras que vão vir na sequência, vão mostrar isso. Então o Fabiano Caruana deveria jogar aqui depois de cavalo E4. Bom, não tem muito o que jogar. A chance melhorzinha aqui que o Stockfish, na verdade, está passando aqui para o Caruana é dama por E3. Sacrificando seu cavalo por esses dois peões. Depois de dama por C6, dama por F4 e a partida continua aí tentando segurar a onda aí com cheques contra o rei. Embora eu ache que o Ding Liren ainda ia conseguir converter isso em vitória. Mas vamos lá, vamos para a partida. Depois de dama C2, Ding Liren vai começar o seu ataque aqui jogando cavalo F6, aproveitando a pregadura do peão de G7. O peão não pode tomar o cavalo, que é por causa da dama ali em B7. Então cavalo F6 cheque, vem aqui rei G6 e agora cavalo E8, tocando aqui em G7. Vem o lance dama C3 para defender G7. Agora o lance E4. Esse peão pode em algum momento avançar para E5, bloqueando a defesa da dama no ponto G7. Vem agora A5. Dama D7. Vai cair o peão D6. Não tem como segurar tudo ao mesmo tempo. Impressionante a posição aqui que o Ding Liren conseguiu. Uma posição que parecia equilibrada, mas que está totalmente ganha para as brancas por causa dessa vulnerabilidade do rei negro. Vem aqui então A4, dama por E6 cheque, rei H7, E5 bloqueou agora a defesa da dama ali sobre G7. Vem agora cavalo D4. A posição é totalmente perdida, não tem muito o que indicar aqui. A gente só vai ver agora o brutality que o Kung Liren vai mandar aqui contra o Caruana. Ele vai jogar aqui dama D7, ameaça o mate. O rei tem que sair correndo ali do canto, porque não tem como defender G7. Vem rei G6, dama por G7 cheque. Vem rei F5, cavalo D6 cheque. Agora rei por F4, dama F6 cheque. Vem rei E3 e agora o lance E6. Não tem como parar este peão. Talvez aqui cavalo por E6, não sei nem se é possível cavalo por E6. Cavalo por E6 tem mate em 3, na verdade está caindo a dama aqui. Dama por C3 e a partida segue aí com mate em poucos lances. Por exemplo, rei F2, cavalo E4 cheque, rei E2, dama D2 cheque, rei F1 é a única, dama F2 é cheque mate. Então problemaço aqui na posição. Não tem muito o que fazer. Aqui, depois de E6, o Caruana ainda jogou rei D3 para abandonar depois do movimento E7 do nosso Kung Liren. Flowers Victory. Que vitória impressionante do chinês Ding Liren. Ele que, para mim, é um dos grandes candidatos ao título, pelo menos a ser o desafiante do Magnus Carlsen no próximo campeonato mundial. Vai ser um campeonato mundial impressionante. Este próximo campeonato mundial, Magnus Carlsen que se prepare, porque quem chegar lá vai chegar muito bem preparado. Tá aqui os meus dois favoritos aí para o campeonato, para desafiar o campeão mundial, Magnus Carlsen. Tá aqui os meus dois favoritos, Fabiano Caruana e Ding Liren, no próximo torneio de candidatos, né? Façam aí as suas apostas, coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acham desses dois aí serem os próximos desafiantes do Magnus Carlsen no campeonato mundial. E a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado por assistirem, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.